Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos mais uma vez nesta terça-feira, aqui para o nosso saber e sentir. Que nós possamos mergulhar no clima que nos envolve nesta reunião, para que a gente possa permitir sermos envolvidos pelas vibrações doces, amorosas, os benfeitores queridos que nos envolvem. Então, nós vamos orar para que a prece nos auxilie, nós consigamos entrar no clima necessário para a atividade desta tarde, desta noite, desculpe. Vamos elevar o pensamento, buscar a figura meiga de nosso Mestre Jesus, rogarmos a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça, permitindo que experimentemos a paz que nós precisamos para esse instante. Possamos aprender para melhorar, para mudar a pessoa que somos, e assim sermos mais felizes. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Nós estamos continuando o livro Passos da Vida, de psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel e Outros Espíritos. Hoje nós estamos no intitulado Bilhete da Regra Áurea. Vamos ver aqui o que o André Luiz nos fala desse texto. Justo que você peça a felicidade. É porque ninguém pede a infelicidade, não é? Desde que esteja bom na cabeça, né? A gente vai pedir a felicidade. Rogue, porém, ao Senhor igualmente a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Porque muitas vezes nós já somos felizes, né? E não percebemos. A gente julga a felicidade uma coisa que ela não é. Nós já temos, especialmente, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa felicidade momentânea e possível. E gozamos até de alguns privilégios, alguns benefícios que a lei divina nos auxiliou para que nós pudéssemos dar conta do compromisso que nos trouxe à Terra. É importante pedir também a Deus compreensão para aproveitá-la. Compreensão em relação a todos os fatos da nossa vida, tudo aquilo que envolve a nossa existência. Porque podemos não compreender essa caminhada que nós estamos fazendo aqui na Terra. E, revoltados, nos perdemos nos vários campos de lamentação e de perda de tempo, não melhorando, não crescendo, não evoluindo. Então precisamos pedir, em primeiro lugar, Senhor, me dê sabedoria, compreensão para entender a minha vida, compreender o quanto bem eu tenho em torno de mim. Cultive o contentamento de dar, ou seja, não só receber, que a gente vive apresentando, né, a lei divina, nossos petitórios. Eu queria realizar esse sonho, eu queria aquele outro, eu queria aquele. Será que nós poderíamos realizar alguns pequeninos sonhos de muitas criaturas, especialmente aqueles que não têm nada para nos dar? Às vezes 1 quilo de alimento é tudo que a pessoa precisa para aquele momento da vida dela, onde ela está tendo dificuldade para comprar o próprio alimento. Então esse contentamento, ele precisa nascer do dar, daquilo, do oferecer, do proporcionar ao outro benefícios, bênçãos que nós temos em nossa vida e podemos compartilhar. Todos podemos partilhar, compartilhar alguma coisa. Recebemos o bem, compartilhamos o bem. Temos benefícios, partilhamos esses benefícios. Dividimos com os nossos irmãos. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência de gratidão. Isso é muito complicado, né? Algumas vezes em nossas vidas, a gente faz comparação, sim. Eu já ouvi alguém dizer, e não me lembro de ter dito, mas posso ter dito também. A gente dizer assim,
a gente faz tanto bem, quer andar tão certinho, quer caminhar tanto pelos caminhos que a doutrina propõe, mas parece que, vez ou outra, aparece ali um mal, alguma coisa que nos atinge. Teria eu merecimento para isso, né? Será que nada do que eu faço adianta? Isso é uma distorção do entendimento nosso, da compreensão. Precisamos estudar um pouquinho mais, verificar que na doutrina existe um direcionamento nos lembrando que tudo o que nos acontece tem relação conosco. Deus acrescenta bênçãos para nos ajudar. Porém, tudo que nos acontece tem relação conosco. Se não agora, num passado próximo agora, ou num passado mais distante, até mesmo de outra vida. Então, tudo é reflexo do que nós fazemos, né? Então, nós não podemos estragar, né, aquela doação, aquela disposição do bem que a gente tem, né, lamentando, reclamando e exigindo, né? Puxa vida, ninguém me ajuda, a vida não me dá aquilo que eu gostaria que ela tivesse, Deus, parece que Deus, eu faço tanto e Deus não me olha, esqueceu de mim. Eu acho que quem se esqueceu de nós somos nós mesmos. Primeiro esquecemos o que o que representa a nossa vida para nós mesmos, ou seja, nós estamos numa vida que foi apropriada conforme aquilo que nós fizemos, do nosso tempo, do exercício daquilo que não tínhamos à disposição em outras vidas e que estamos fazendo agora. Então, tudo que nos alcança nos pertence, de alguma forma, e é preciso analisar. Estime a sua independência, né? Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. É lógico que a gente gosta de ser livre, né? De ninguém ficar aí atrapalhando as nossas decisões, dando palpites muitas vezes fora de propósito e querendo conduzir a vida da gente. Fala, não, deixa que minha vida eu conduzo. Tudo bem, mas a gente dá essa mesma liberdade para os outros? E uma vez nós comentávamos sobre isso, muitas vezes não damos liberdade nem para que a pessoa utilize a caridade que a gente fez. Eu ouvi um comentário numa roda de conversa, né? Não estou aqui julgando a pessoa, porque nós podemos fazer isso de uma outra maneira também. Mas é um fato real, então é interessante compartilhar. E a pessoa veio me dizer, eu comentava ali no meio da roda e eu estava perto, e ela disse assim, você acha que coisa? Eu peguei uma calça do meu marido de linho, uma calça tão bonita, e dei para doação, vi a pessoa que pegou, falei, nossa, ela vai se beneficiar muito dessa calça. E ela apareceu aqui num dia de sopa, com a calça toda suja, toda lambuzada, como se tivesse trabalhado num serviço que suja, que enlameia, né? Poderia ter evitado, né? Será que ela não sabe o valor que essa calça tem? E aí uma pessoa que estava na roda de conversa disse assim, mas a calça não te pertence mais. Mas é uma calça de valor. Então, mas ela não tem para a pessoa, talvez, o valor que tem para você. Para você, além desse valor material que a calça tem, a gente percebe que tem um valor do apego. Para a pessoa, não. Apenas uma peça útil que ela usa onde ela pode, onde ela precisa. Onde ela precisa? No trabalho braçal, duro, às vezes na roça, na cana, como uma atividade que suja, né? Naturalmente, um servente de pedreiro que vai sujar com massa, com outras coisas. Então, se a pessoa, ela precisa para isso. Então, para ela, o valor que essa peça tem é esse. É o valor de utilizar onde ela precisa ser utilizada. E muitas vezes a gente tem isso, né? De querer controlar, né? Não dar liberdade ao outro de fazer com a caridade que nós fizemos o que a pessoa quiser, né? O Emmanuel diz numa mensagem, serve e passa, não olha para trás. Jesus falou, aquele que olhar para trás, tomando a charrua, olhar para trás, não é digno de mim. Então eu fico vigiando a caridade que eu fiz, se a pessoa vai comer de um jeito ou de outro que eu dei, se ela vai usar a roupa de uma forma ou de outra, se ela vai gastar aquele recurso material que foi dado, o dinheiro nisso ou naquilo, o que nos importa é isso.
a mesma liberdade que nós queremos para as nossas vidas, concedamos aos outros também. Isso é muito interessante. Fale como julgue melhor, ou seja, como a gente entende, a gente fala. Claro que não vai sair por aí falando qualquer coisa, é necessário a higiene verbal, o controle dos termos que a gente usa, também o que a gente fala. Porém, né, ouça com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Então, se eu falo o que eu quero, eu também preciso dar ao outro o direito de falar o que ele quiser. E eu vou julgar para mim a utilidade daquilo como eu quiser. Se eu acho que é útil, eu aproveito. Se eu não acho que é útil, eu descarto. Mas eu não vou ficar brigando com a pessoa porque ela faz isso ou faz aquilo, porque ela fala de um jeito ou fala de outro. A caridade de ouvir também é uma dádiva para nós, né? Então, o próximo, ele tem o direito de se expressar como ele quer se expressar. Isso é um problema dele, né? Considere seus triunfos. Claro, a gente fica feliz, né, com aquilo que conquista. Se a gente triunfou em alguma coisa, ótimo, muito bom. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Eu não sei se vocês já perceberam um comportamento que algumas pessoas têm, e como eu sempre falo, vigiando a gente também para ver se a gente também não tem. Um dia, quando a pessoa conta alguma coisa que foi bom para ela, a gente vasculha a vida da gente para encontrar alguma coisa também para falar para a pessoa. Que a pessoa diz assim, nossa, me aconteceu tal coisa e foi tão bom. Aí a gente procura e fala, então, em tal tempo aconteceu isso para mim, foi maravilhoso, isso, aquilo. A gente está sempre querendo sobrepor o outro, sempre colocar o outro um degrau abaixo, pelo menos, de nós. Ah, hoje eu estou muito contente porque eu ganhei tal coisa, né? Lá eu comprei lá uma pequena rifa lá e ganhei tal coisa lá. O que você ganhou? Ah, eu ganhei lá dois frascos de óleo de cozinha, de comer, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas você não sabe o que eu ganhei. O ano passado eu comprei uma rifa e ganhei um anel de brilhante. Aí o outro ficou olhando, que não tem propósito nenhum esse comentário, ele está feliz e comentando com você a alegria de ter ganho os dois frascos de óleo de cozinha, né, o óleo de soja dele lá. Está feliz de ter ganho aqueles óleos ali. E a gente vai falar, ganhou o anel de brilhante, para ofuscar o brilho que ele está apresentando por aquilo que ele ganhou, mas muitas vezes os dois vidros de óleo, os dois frascos de óleo, valem mais do que o nosso anel de brilhante. No coração dele tem mais valor, que é o que ele precisa. Precisa comer, dar de comer à sua família. Então isso é um tesouro para ele. Tanto que o anel para nós pode não ter tido valor nenhum. Ou o valor que ele tem ali, pronto, mais nada. Então precisamos ficar felizes, né, com o que os outros conquistam, sem desmerecer. Isso quando a pessoa não desmerece. A pessoa diz, ah, eu comprei tal coisa. Nossa, levei tanto tempo, comprei tal coisa. Mas olha, parece que eu já li que isso aí não é bom não, que isso aí apresenta defeito depois, com o tempo. Essa máquina aí que você comprou, isso aí não é bom não. Depois tá dizendo lá na pesquisa que eu li, nem leu pesquisa nenhuma, né? Mas tem que desmerecer, tirar o brilho, né, da alegria do outro. Então falar, eu vi que isso aí dá defeito. Ah, mas é uma boa marca. Então, mas eles enganam, eles maquiam as coisas, né, tal, tal, tal. Desmerecer aquilo que é do outro, falar, puxa vida, que bom que você comprou, né? Nossa, que legal, vai te ajudar bastante, vai ser muito útil. Em vez da gente dizer isso, a gente vai encontrar um jeito de obscurecer aquele brilho, porque quem tem que brilhar somos nós. Então o outro, a gente não pode admitir que ele brilhe. Isso é um problema do orgulho, né? Isso é um defeito que o orgulho exacerbado faz. Da gente não ficar feliz com o que o outro conquista. Muitas vezes as pessoas estão subindo, né, com o trabalho, melhorando de vida, aí nas rodinhas de conversa escuta-se dizer, deve estar fazendo alguma coisa errada. Ninguém cresce assim, desse jeito. Mas não sabe as horas de trabalho, de renúncia, de sacrifício, de esforço que aquela pessoa está fazendo. Né, como ela está trabalhando. Então, esse cuidado faz parte também, então, dessa caridade que nós precisamos ter.
Compartilhe, reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente, a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Então, reconforte, né? Sempre quem está em prova. E compartilhar o quê? A nossa alegria, né? Porque muitas vezes a pessoa não está numa condição como a nossa. E se a gente está bem, está alegre, né? A gente precisa compartilhar esse momento, né? Colabore na construção do bem, mas não crie dificuldades na obra a realizar. Então a gente se coloca como colaborador. Mas, em vez de ser verdadeiramente alguém que colabora, é alguém que cria problema. Quantas vezes a gente está num lugar e a única coisa que a gente tem que fazer é atender as recomendações que estão sendo indicadas. Mas a gente se coloca na contramão. Não aceita a coordenação do trabalho, não aceita o direcionamento que está recebendo e quer fazer do nosso jeito. Imagina num lugar, cada pessoa querendo fazer do seu jeito. O que é sair? Então, se tem um coordenador, vamos atender a orientação desse coordenador. Podemos até conversar, mas vamos atender aquilo que está sendo indicado. Então, é muito interessante isso. Colaborar, sim, mas não criando dificuldades. Porque se a gente tenta colaborar criando dificuldades, nós não estamos ajudando. Nós estamos sendo um problema ali. E às vezes as coisas, faria-se mais coisas sem a gente ali do que com a gente, atrapalhando. Vamos pensar. Perdoe os adversários. Desculpe, todavia, os amigos quando aparentemente lhe firam o coração. Então a gente tem que perdoar os adversários, mas os amigos também, porque a gente fica muito ferido com pessoas próximas, né? Que são muito queridas, que nos ferem de alguma maneira. Se o outro nos fere, e a gente tem muitas vezes o esforço, consegue esquecer, deixar para lá, perdoar mesmo, nós também precisamos fazer isso com os amigos, porque eles também podem nos ferir. Ninguém está bem o tempo todo, e em algum momento, desavisadamente, como nós provavelmente já fizemos, ferindo os outros, a gente também é ferido. No momento a gente se sente assim, agastado, mas em seguida pensemos, mas é meu irmão, ele não está bem, ele não está bem. Então a gente encontra uma desculpa para perdoar, para esquecer. Exalte o bem, entretanto, não destaque o mal. Então eu posso exaltar o bem, claro, devo sempre, né? Não o bem exatamente que eu faço. É bom que eu avalie o que eu faço para ver se foi bom o que eu fiz. Mas não para ficar falando para os outros, mas um bem geral que a gente vê, uma coisa boa que aconteceu no mundo, né? Em torno de nós, em algum lugar. Que bom que esse bem aconteceu. Mas também não divulguemos o mal. O mal não merece divulgação, nem comentário, dizem os espíritos. Não comentemos o mal só atrapalha, ele só cria problemas, ele só espalha veneno, fere, intoxica. Sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso, o raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. A gente, claro, a gente sofre naturalmente, né, as lutas, né, o caminho que a gente tem que percorrer. Mas tem que oferecer pelo menos um sorriso, né, com uma esperança, como uma fé, para que aquela sombra passe e a gente não crie inquietações nos outros. A nossa reclamação, a nossa lamentação cria inquietação, cria insegurança nos outros. Então é importante que a gente acolha o próprio sofrimento, procure a ajuda que for necessária, mas sem alardear, sem falar frases de peso doloroso, lamentoso, porque isso cria sombras em torno dos nossos passos para as pessoas também. Aconselha a regra áurea, faça ao próximo aquilo que você deseja que ele fosse feito. Exatamente. Se a gente usar isso como medida, nós não vamos errar. Ou seja,
vamos errar menos. Isso, no fundo, quer dizer igualmente que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros, sem desajudar a ninguém. Então, do mesmo jeito que a gente gosta e precisa de ajuda, ajudemos também, fazendo aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós evitaremos criar sabores e problemas que envolvam a nossa vida. Então, assim, vamos mergulhar num clima tranquilo, sereno, percebendo o envolvimento que existe à nossa volta. A figura meiga de Jesus, o divino amigo, emana de sua natureza bondosa recursos que perpassam as diminutas partículas do nosso ser, trazendo paz, harmonia e refrigério. Sintamos esse benefício agora, respirando o hálito amoroso que em torno de nós nos vitaliza e nos fortalece. A presença dos benfeitores queridos que nos abraçam. Percebamos a bondade divina na figura de Jesus que nos acolhe, nos ampara. Seja qual for a problemática da nossa vida, dos nossos passos. Jesus é o nosso porto seguro, o amor perene, que nos alimenta, que nos ilumina. Assim, Senhor, queremos, envolvidos por Ti nesse instante, te dizer muito obrigado, sim. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.